Olá, amados, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou neste momento aqui querendo apresentar uma coisa para você, uma coisa de grande importância, falando sobre o ide imperativo do Senhor, tá? Nós hoje estamos vendo muitos ministérios e muitas igrejas. Eu estou dizendo porque eu sei por onde eu ando, eu sei o que vejo e sei o que realmente tem se passado nesse ponto de vista da importância do ide imperativo, ou seja, da divulgação. E é tão interessante levar em consideração esse ponto de vista dentro de uma linguagem ortodoxa, né? Ou da ortodoxia, como se diz o nosso amigo, querido irmão, muito conceituado nesse ponto, da explicação sobre a questão ligística, né? A questão ética do objetivo que a igreja em si, em sua totalidade, segue. O evangelismo, a evangelização. Nós entendemos no livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de Lucas, nós entendemos exatamente quando o Senhor Jesus ele dá uma ordenança aos seus discípulos. E nessa ordenança há uma questão de uma obrigatoriedade empregada sobre o texto, ou seja, sobre o ponto de vista. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. É tão interessante observar isso, que quanto mais você lê esse texto, quanto mais você lê esses versículos, você vai acabando tendo um relacionamento integrado com o texto falando, com o versículo citado. Então Jesus disse aos seus discípulos: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Torne isso conhecido diante de todas as pessoas. Oriente as pessoas concernente essa responsabilidade de conhecer o evangelho, as boas novas. E isso tem sido um trabalho árduo em sentido que eu quero abusadamente dizer para aqueles que na verdade não querem fazer. Aqueles que na verdade usam algum meio, alguma forma de colocar barreiras, obstáculos para que ele não vá fazer isso. Ele não vai fazer isso, mas faz outra coisa. E a arte de anunciar o evangelho é tão interessante que quando você tem um relacionamento único com o evangelho passa a ter um relacionamento único com você. É automático. Se você prestar atenção o que acontece quando Jesus fez com os discípulos, no capítulo de número 10, em Mateus, você vê aquela primeira levada dos 70 ou dos 72, você vê a primeira comissão saindo, a segunda comissão, como alguns queiram ver isso não importa neste momento. O que importa nesse momento é você ter uma consciência dessa responsabilidade. Pense comigo que o desfecho de Jesus eles tiveram orientação aos discípulos. E você pode perceber que antes deles irem, há uma orientação como deve ser a sua missão. Nesse ponto você vai observar que os que são integrados a uma certa missão, ele não vai de maneira nenhuma com dois pensamentos. Ele não vai com duas túnicas, ele não vai com duas alforjes, ele não vai com duas sandálias, não vai com duas camisas, porque é uma missão, é algo de grande importância. Mas o que eu quero chamar a atenção é a questão do que atende. Não é um trabalho árduo para quem quer fazer. Não é um trabalho difícil
para quem quer fazer. Não conta a história de dificuldade quem vai. Quando volta, ele conta os feitos, os milagres, as maravilhas que o Senhor operou por meio dos que foram. Não adianta pegar uma pessoa que não quer ir e obrigar ela a ir. Não adianta você tentar fazer isso achando que você está estimulando alguém a ir. Quando você orienta, quando você prega, quando você ensina, quando você educa, o resultado é a obediência. É muito melhor do que qualquer outro sacrifício. E quando alguém começa a contar os feitos das dificuldades, amedronta até mesmo a mim. Quando você lê o texto, quando você lê as instruções que os discípulos tiveram de deixar tudo e estar andando com o mestre, eles andam e eles aprendem e eles fazem. Quando eu vejo em Marcos ele escrevendo, e é tão interessante da maneira como ele escreve, que ele disse que ide, ele responde o mestre, dizendo assim: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Se nós analisarmos esse ponto bem próximo de nossos ouvidos, e de pregar, quem crê será salvo. Acabou aí. Não é quem é obrigado será salvo. Entende? O evangelho é da graça. E sendo algo de graça, algo de valor, algo de sem custo. Aí eu pego e digo assim, entre aspas, sem custo, entre aspas, há uma renúncia. Então eu começo a criar um transtorno e começando a colocar na mente da pessoa uma palavra que não é de fé. Ou se você entender o que é a palavra fé, e você vai entender, por exemplo, no livro de Jó, há um versículo ali interessante, capítulo 12, versículo 11. Porventura o ouvido não prova a palavra, como o paladar prova a comida? Porventura o ouvido não prova a palavra, como o paladar prova a comida? É bonito você entender a realidade quando um cozinheiro, os mestres por excelência na cozinha, e os aviciados comer a comida de sua esposa, da sua sogra, né? Ou aquele que trabalha em um lugar e come em um restaurante, e ele faz questão de comer naquele restaurante, porque o seu paladar já está prático ali. E ele abre mão de qualquer um outro restaurante para comer naquele restaurante, porque a comida ali é uma comida... Programação jornalística, você ouve vários jornais, mas tem um jornal que você dá mais credibilidade. Então você ouve mais, com mais atenção, com mais propósito. Então, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, assemelhado é um prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então você vai ver o tempo todo os que são orientados por Jesus Cristo e praticam as orientações de Jesus, ele tem sua vida e seu caráter totalmente solidificado sobre uma rocha. Porque o que empregado a rocha é a base do alicerce onde ele vai construir todo o seu caráter do ide, de pregar o evangelho. Ele vai estar baseado nas orientações, como o mestre disse, todo aquele que ouve as minhas palavras, os meus conselhos, as minhas orientações e praticar. Que até eu tenho um hábito de entender que quanto mais você fala na prática, você vai entender que é um exercício de obediência. Então você percebe que os discípulos que fazem isso, que assim vivem fazendo isso, eles se tornam
prático nisso. Então, aquele que pratica no ato de obediência não de obrigação. A obrigação só faz quando você entende a responsabilidade de sua chamada. Preste atenção nisso que eu estou te dizendo. Analise com paciência. Você não vai obrigar a ninguém a atender nem ninguém a obedecer. Quem crê será salvo. Acabou. Quem não crê, recusar, então é outra questão. A pessoa serão condenadas, não é porque não teve um advogado, é porque recusa. Quem conhece o processo jurídico, sabe, se ele não tiver um advogado, a promotoria vai arrumar um advogado público para ele. Vai, sem dúvida alguma. Para quê? Ele não pode ser julgado sem antes ouvi-lo e saber do que ele tem feito. Juridicamente, vai ser elaborado um processo contra ele. Mas se ele recusar e se tornar um réu confesso com o seu testemunho, ele está ausentando, ele está negligenciando. Se alguma coisa sair errada, a condenação é certa e ele será condenado porque ele negligenciou o direito de defesa dele. Entende? Então é muito interessante observar isso, porque você vai trabalhar com intimidade, com liberdade de escolha e de expressão. Então, quando Jesus diz, ide e pregai. Eu vejo muitas pessoas falando sobre o trabalho difícil que é pregar o evangelho, participar do culto ao ar livre, participar do evangelismo. Não, eu não olho isso como dificuldade. Não quer dizer que isso eu esteja totalmente disponível para isso, né? Eu tenho que me disponibilizar para isso. Isso é uma responsabilidade que está dentro do meu prazer, da minha satisfação. Imagine você não ter disponibilidade para comer, tendo fome, passará mal. Então é muito interessante observar isso com integridade e anunciar o evangelho. Arruma um jeito, arruma um modo, arruma uma maneira, uma estratégia e que você tenha em sua consciência que você fez a sua parte. Segundo o ato de condenação, estará ali as pessoas condenadas que rejeitaram a graça. Favor imerecido. E nós entendemos de fato, com toda prioridade, e isso na ponta da língua, ou na ponta da caneta, ou na ponta do seu entendimento, ou seja, como prioridade. Você entender que você está rejeitando a graça. Nós podemos fazer todo tipo de evangelismo. Cuidado com o exagero de entender o que eu estou dizendo. Cuidado com a precipitação de entender o que eu estou dizendo. Eu estou entendendo muito bem. Calma, preste atenção. A responsabilidade, ela é pessoal. Filho do homem, eu te constituí como atalaia sobre a casa de Israel. Tu da minha boca ouvirás a palavra e anunciará da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, você vai dizer o que eu estou dizendo, a minha parte, disse Deus. Ele morre, ou ele morrerá. Tu não avisando ele por um motivo que ele vai morrer, então você está omitindo a sua função, omitindo sua responsabilidade. Tem pessoas que não sabem pregar, tem pessoas que não têm, eu digo não saber, eu digo no sentido de a pessoa não ter aquele acesso à desenvoltura, não se relaciona com a Bíblia. Tem pessoa que tem dificuldade de se relacionar com a Bíblia. Tem a Bíblia para ir para a igreja, voltar da igreja, ir para casa, ir e vinda e volta e vai, né? Aquele trajeto, né? O circuito de casa a igreja, de igreja a casa. Mas tem outras pessoas, você vai entender, que tem interesse. E quando eu vou usar a palavra do pastor Aécio, né, que ele diz que tem o pregador, ele tem aquela mente, a mente dele não é qualquer uma. Aí, e depois que nós ouvimos uma confirmação de uma palavra dessa, como o pastor Aécio fala, né, que a mente, aí eu me identifico com ele, porque eu também entendo que a mente de um pregador,
Aí vamos fazer uma retificação da palavra. E vamos dizer, a pessoa que tem relacionamento com a palavra, a mente dele não é qualquer uma. O camarada que lê um versículo hoje e ele não quer passar por esse versículo corrido, ele vai mastigar esse versículo. Como é remoer isso? Chama-se de reflexão. Assunto que você para analisar e você ver a responsabilidade empregada sobre o texto em sua vida. Então você quer mais. Diz que aquilo que é prazer é desejo de mais querer. Mas quando eu começo a anunciar as dificuldades e consequências, eu vou criar uma dúvida daquilo. Mas Jesus não deixou os seus discípulos neutros sobre isso. Jesus não omitiu as dificuldades que ele ia encontrar no meio do caminho. Mas Jesus disse, ide. E quando eles foram, eles vieram trazendo coisas que ele via acontecer na vida de Jesus, aconteceram na vida dele. Os milagres, as maravilhas. E ele exalta o nome do Senhor. Outros pulam de alegria, porque o que o mestre disse se aconteceu na vida deles. É isso que nós esperamos. É isso que nós aceitamos. É isso que nós amamos. Não tem que obrigar. Olha, quem crê no Evangelho será salvo. E se pregar, também. Mas quando você prega o Evangelho e você anuncia as boas novas, a salvação, o mistério oculto desde os tempos de Noé. O mistério oculto, a revelação da graça, invadindo a nossa vida, invadindo o nosso relacionamento, invadindo nossas intimidades. E quando nós vamos encontrar aquele que era verbo, aquele que era o verbo, se fez carne e habitou no meio de nós, e agora nos diz, humanamente, vai, pregue. Entende? Se você não for, alguém morre por sua causa. Mas você tem que entender o id. Aí você levanta e vá. Sai de dentro das suas algumas pessoas usam muito, né? Usam muito. Sua zona de conforto. Qual é a sua zona de conforto? É sentar na porta e ficar batendo papo com o outro? Qual é a sua zona de conforto? É você se encontrar com o irmão na esquina, falar mal da vida do outro? Qual é a sua zona de conforto? É sentar e assistir uma televisão? Qual é a sua zona de conforto? Mas eu não vou poder... Não, calma, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do id. Entenda que eu estou dizendo do id. Na sua igreja você tem um dia. Mas você pode fazer no dia, junto, irmanado, com seus irmãos, todos ali, coletivo, cantando, louvando, bendizendo. Prepara um hino, prepara um versículo. Vamos fazer um culto coletivo. Vamos deixar a mensagem mais extensa para quem? Para o mensageiro. Não vamos enfadigar. Enquanto tem um grupo, outro está distribuindo os folhetos ali em volta, em círculo, não vai para muito distante. Em volta, o círculo estava... É que nem a lanterna, você pega, fecha a luz e você liga a luz de uma lanterna e mira em sentido à parede. Você vê onde está o facho de luz. De acordo com a intensidade da iluminação, ela vai diante do escuro, ela vai se tornar um clarão muito forte. Entendeu? Assim é aquele povo que se reúne num lugar para poder pregar o Evangelho. Se torna aquele clarão extenso, todo mundo está vendo. Então, à sua volta, você divulgando ali, dando um folheto, olha, Jesus tem um plano na sua vida. Olha aqui, você leia o folheto, outra coisa, leia o folheto. Leia o folheto. Gente, pelo amor de Deus, não dê um folheto que você não conhece a história. Porque se você lê uma história, você pode até conhecer alguém, pode dar de propósito aquele folheto, porque aquela pessoa tem algo que vai bater de frente. E quando você lê e a pessoa pega aquela leitura, naquela leitura vai de encontro à sua vida, sabe o que vai acontecer aí? Vai acontecer uma busca, ele vai voltar para entrar em contato com você, para querer saber, poxa, eu estou vivendo uma experiência dessa, e, poxa, esse versículo falou, como é que eu posso entender isso? Você tem que estar pronto para isso. De repente você pode falar também, você acabou de ler o panfleto,
antes de você dar, você comente. Olha, esse profeta está contando uma história de uma pessoa assim. Pode não ser a sua, mas a história de alguém serve de espelho para nós. Mamãe dizia para mim, quando a Bárbara de Cicrano está pegando fogo, a minha eu coloco de molho. O que a mamãe está me dizendo? A mamãe está me dizendo que o mal que cai lá pode cair cá. E o desapercebimento daquela pessoa pode me pôr de surpresa se eu me tornar também desapercebido. Então o que nós lemos na palavra são conselhos sábios do Mestre, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A evangelização é a arma que nós precisamos. Agora, não tem que forçar ninguém. Nem ir e nem aceitar o evangelho. Mas podemos persuadi-lo. Paulo, quando fala assim, eu me sinto muito alegre quando diz: persuadimos o homem à sua fé. O cara crê na estátua, o cara crê na imagem, entendeu? Mas não crê no espírito. Então vamos entrar com ele na imagem e vamos mostrar o ato de espírito daquela pessoa, que ele está ali adorando, que ele está ali conhecendo, entende? Porque se você não souber entrar no assunto, você vai criar um transtorno. Está entendendo? Então tá certo, Deus abençoe. Eu aguardo você no próximo. Mas lembra, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A casa está toda organizada, a igreja, todo arrumado, mas chame descrente, convide alguém, prepare um bolo, bote lá dentro, convide um presente, uma festinha, faça alguma coisa. Dê prioridade à palavra. Dê prioridade à palavra. Escolha um mensageiro que tenha argumento messiânico. Escolha um pregador que tenha a ideia do evangelismo, que tenha ideia de ir por todo mundo. É muito bom você pesquisar se ele gosta de evangelizar, se ele está envolvido com o evangelismo, se ele está envolvido com a igreja, se ele está relacionado com a igreja. Para que ele chegue lá e não conte a história de carochinha. Tá certo? Deus abençoe você, um forte abraço. Eu espero ter contribuído para o seu crescimento do reino de Deus.